Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É uma alegria receber vocês aqui em nosso canal, onde nós tratamos sobre assuntos voltados para a Palavra de Deus, falamos sobre religião, sobre fé. E você, inclusive, pode mandar perguntas para mim no meu canal, onde eu vou responder você manda um vídeo assim na horizontal e eu coloco você aqui. Mas eu estou começando uma série nova que vai durar 3 meses e terá em torno de 13 capítulos. Então, você é meu convidado para participar desta série, acompanhando, compartilhando, enviando para os seus amigos. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser uma bênção para eles também. Fica com a gente até o final desse vídeo. Muito bem, meus amigos. Qual a razão de ser desta série? Esta série está baseada na lição da Escola Sabatina, que a Igreja Adventista produz a cada trimestre, e eu fui convidado pela Casa Publicadora Brasileira para fazer o comentário para os professores, o comentário da lição da Escola Sabatina desse trimestre. Então, a cada semana, você vai ter um comentário novo. Pastor, onde eu encontro este comentário? Então, eu vou entrar aqui no site... quero te convidar a entrar. O link vai estar aí na descrição, tá certo? O link vai estar na descrição, mas você vai entrar no site da Casa Publicadora Brasileira, na parte da lição da Escola Sabatina, tá vendo? E aqui você vai ter, olha, nessa parte aqui superior, nesta barra superior, sábado, domingo, e aqui tem a lição, por exemplo, a lição de sábado, tá certo? O tema geral da lição é o grande conflito. Aí aqui a lição de domingo, a guerra no céu, a lição de segunda, tá certo? A lição de terça, que é de hoje, e assim sucessivamente. Então, você vai chegar até aqui, depois de auxiliar informativo. Está vendo aqui comentário? Você vai clicar aqui na aba comentário e estará aqui comentário da lição da Escola Sabatina do segundo trimestre de 2024. O tema geral é este, o grande conflito. E a lição número 1, que vai do dia 30 de março até o dia 5 de abril, com o tema A Guerra por Trás de Todas as Guerras. E eu estou aqui como o autor destes comentários. Você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira e ler o comentário que eu fiz para cada lição ao longo desses 13 capítulos, nesse trimestre, o segundo trimestre agora de 2024. Mas eu sei que tem algumas pessoas que, enfim, não vão ali na internet para ler, assim, preferem ler um livro. Olha, eu não gosto muito de ler na tela, pastor. Agora, se tiver, assim, um vídeo, eu gosto de assistir. Ou então, eu gosto de ouvir um áudio. Eu coloco, às vezes, muita gente fala isso para mim. Eu coloco o seu vídeo, pastor, no carro, quando eu vou trabalhar, e eu vou escutando. Então, eu resolvi fazer esta série, gravando a cada semana os comentários da lição da Escola Sabatina. E, bom, o primeiro capítulo, como vocês já viram, a guerra por trás de todas as guerras. A guerra por trás de todas as guerras. Como disse, toda a lição está como tema base, né, o tema principal, o grande conflito. Então, eu tenho certeza que vai ser uma lição maravilhosa. Vamos ao nosso tema? Vamos à nossa primeira lição. O tema do grande conflito entre o bem e o mal é um dos mais fascinantes da Bíblia. Na realidade, a Bíblia ela se divide em 3 partes. Gênesis capítulo 1 e 2, onde Deus cria o mundo perfeito e põe o ser humano para habitar nele. Apocalipse capítulo 21 e 22, onde Deus recria o mundo perfeito e põe de volta o ser humano para habitar nele. E a terceira parte, eu diria que é o restante da Bíblia inteira, entre Gênesis 3 e Apocalipse 20, que é o desenrolar do grande conflito. Desde a queda do ser humano, a sua degradação total, a provisão feita por Deus para salvar o ser humano e o retorno de Cristo dando um fim ao pecado. Nós ainda estamos vivendo as experiências de um mundo entre Gênesis 3 e Apocalipse 20. Ainda vivemos num mundo de pecado e o grande conflito se desenvolve em nossa mente e em nosso coração. Isso ocorre porque em nós, por natureza, não existe qualquer inimizade entre o ser humano pecador e o originador do pecado, infelizmente. Em Cristo, porém, tal inimizade era, em certo sentido, natural. E nunca se desenvolveu a inimizade a ponto tão notável como quando Cristo se tornou habitante da terra. Isso está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 215. Nessa grande batalha entre o bem e o mal, a cruz se torna o ápice, o ponto mais alto do conflito.
Ali Cristo esmagou a cabeça da serpente e foi vitorioso. A vitória dele passa a ser a nossa vitória. Mas vamos lá, vamos falar sobre o problema do mal e a sua origem. Talvez uma das perguntas mais difíceis a ser respondida por todos nós é: se Deus é bom, por que existe o mal? Ou por que ele permite o mal? Pela descrição bíblica que temos de Deus, ele é amor. Logo, a existência do mal não poderia ser atribuída a Deus. Entretanto, sendo Deus onisciente, isto é, sabedor de todas as coisas, ele sabia que Lúcifer seria o originador do mal e do pecado. Porque, mesmo sabendo de tudo, ainda assim ele criou o anjo que se rebelaria contra ele e traria todo o mal que vemos ao nosso redor. A resposta a essa pergunta não é simples, porque envolve o caráter de Deus, envolve a sua grandeza e a extrema pequenez da nossa mente. Podemos, no entanto, ponderar uma resposta que seja satisfatória dentro das nossas limitações, tendo como ponto de análise o livre-arbítrio. Sendo Deus coerente, é lógico afirmar que, ao criar seus filhos com a capacidade de escolha, isto é, com o livre-arbítrio, esta característica é inerente a ele próprio, ao próprio Deus. Tornemos prático este argumento. Vamos lá. Imagine que Deus está criando os anjos. De repente chega o momento em que ele irá criar Lúcifer. Então, Deus para e pondera: não vou criar esse anjo querubim. Ele causará problemas, trará o pecado e a morte. Não vou criá-lo. Quantos seres do universo saberiam desta decisão? Nenhum. Os anjos não saberiam. Os humanos não saberiam. Mas Deus saberia. Ele mesmo teria conhecimento de que manipulou os resultados para tudo ocorrer como ele gostaria, como ele queria. Imagine ainda que logo após criar Adão, Deus vai fazer a mulher e novamente ele pondera: não vou criar Eva. Essa mulher comerá do fruto, dará para o seu esposo e o pecado entrará no mundo, depois eu terei que morrer por eles. Vou fazer outra mulher. Quem saberia desta decisão? Ninguém. Adão não saberia, os anjos não saberiam, ninguém saberia, a não ser Deus. Ele saberia. Saberia que manipulou os resultados para que tudo ocorresse como ele gostaria que acontecesse. Ou seja, livre-arbítrio para vocês, não para mim. Se Deus manipulasse para que os resultados fossem sempre como ele gostaria que fossem, não seria livre-arbítrio. Não seria livre-arbítrio da parte de Deus. E Deus não pode ir contra o seu caráter. Deus não é um ser que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. O livre-arbítrio concedido ao ser humano é o mesmo que permeia o caráter e as decisões de Deus. Por isso, mesmo que pudesse dar errado, mesmo sabendo que daria errado, ele não manipulou os resultados para seu próprio benefício. Mesmo que nenhum ser do universo soubesse, ele saberia que manipulou suas criações para que fossem como ele gostaria, como ele queria. Isso é contra a sua índole, pois o livre-arbítrio também faz parte do caráter de Deus, conforme eu disse anteriormente. Assim, Deus criou Lúcifer, o anjo cobridor, com plenas capacidades de escolha. Deus não manipulou os resultados, e isso fez com que um anjo puro tivesse a liberdade de escolher não mais servir a Deus. As decisões de Lúcifer provam que Deus usa o princípio do livre-arbítrio para si próprio, pois sendo capaz de manipular suas criações, ele nunca o fez. Isso não o torna responsável pelo mal, mas mostra claramente que, como um ser amoroso, ele fez todas as suas criaturas com o poder de decidirem se o amariam e o serviriam ou não. Satanás é o originador do mal. Bom, este conflito, então, que começa no céu, se desloca para a terra. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Com a capacidade da escolha dada a todas as suas criaturas, Deus permitiu que os seres criados pudessem dizer não ao seu amor. Isso é forte, não é? Sim, porque só ama realmente aquele que é verdadeiramente livre para escolher amar. Eu quero repetir essa introdução quando eu falo sobre o deslocamento do conflito para o planeta Terra. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Olha, com a capacidade de escolha dada a todas as suas criaturas, Deus permitiu que os seres criados pudessem dizer não ao seu amor. Sim, porque só ama realmente aquele que é verdadeiramente livre para escolher amar. O amor não vem por imposição.
Assim, Deus permitiu que um ser criado de maneira majestosa e que era o mais exaltado entre os anjos rejeitasse seu amor e sua soberania. E então o pecado veio à existência. No coração de um ser puro e que servia diante do trono de Deus, a mancha do pecado passou a existir. Algo inexplicável. Foi feito todo o possível para resgatar aquele anjo e os demais por ele influenciados. Todos os recursos foram usados, até o dia em que houve batalha no céu e o diabo foi expulso juntamente com seus anjos. O grande conflito passa a ter um novo palco, uma nova arena, onde as batalhas seriam travadas: a terra. Ao introduzir o pecado na terra, Satanás buscou implantar no coração do ser humano o mesmo desejo que ele teve no céu: ser igual a Deus. No momento em que tentou Eva, ele disse: os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Note que o mesmo desejo maligno de ser como Deus, de se igualar ao Criador, ele insere no coração de Eva, que por um momento desconfiou de Deus e deu crédito às palavras da serpente. Eva comeu o fruto e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Adão e Eva, porém, se tornaram mais parecidos com a serpente. O jogo das palavras hebraicas presentes no texto sugere exatamente isso. Ao se referir à serpente, o livro de Gênesis diz que ela era Arum. A palavra hebraica é Arum, que significa astuta. Essa é a mesma raiz da palavra que designa o casal após comer o fruto, quando o texto diz que os olhos deles foram abertos e eles perceberam que estavam Arum, nus. Só que no plural, a palavra arumim. Min é a característica do plural na língua hebraica. Então, o texto hebraico diz que após o pecado, eles se tornaram arumim, ou seja, nus. E aqui é triste dizer, no desejo de ser como Deus, eles se tornaram mais parecidos com a serpente. E aqui eu não estou dizendo com isso que nós não devemos olhar para Jesus Cristo e nos assemelhar a Ele e procurar ter um caráter moldado com o de Cristo. Você entendeu? A ideia de Lúcifer no céu era ser exatamente como Deus, colocar o trono dele acima das estrelas, conforme você já viu no livro de Ezequiel e também no livro de Isaías. A ideia aqui era ser como Deus, não é? No status, na posição. E este desejo ele colocou no coração de Adão e Eva. E ambos, no afã de serem como Deus, conforme a serpente havia mencionado, tornaram-se muito mais parecidos com ela. O salário do pecado é a morte. A boa notícia em meio ao caos em que os nossos primeiros pais estavam e no qual nos encontramos ainda hoje, é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus. Antes de Deus pronunciar as sentenças de penalidade sobre Adão e Eva, note que Deus não lança maldição sobre o casal, como fez com a serpente e a terra, apenas castigos. Então, antes disso, ele primeiro pronuncia a solução para o problema do pecado. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa primeira profecia da Bíblia, Deus traçou diante dos olhos de Adão e Eva todo o grande conflito que estava iniciando. Em um ato de amor, Deus colocou inimizade entre os descendentes de Eva e a serpente. E tal inimizade atingiria o seu clímax com o próprio Deus vindo como semente da mulher e se dando como sacrifício pelo ser humano, esmagando assim a cabeça da serpente. Com seu sacrifício, Cristo possibilitou que o homem pudesse voltar a ter a imagem e semelhança de Deus, tal como era no Éden antes do pecado. Bom, falamos da batalha no céu, falamos da batalha na terra, e agora eu quero falar da batalha que permanece no coração. Após a sua morte e ressurreição, Jesus subiu ao céu como nosso sumo sacerdote. Ali, ele foi aceito pelo Pai e aplicou os méritos do seu sacrifício em favor do ser humano. Tudo que era necessário para que a raça humana fosse salva foi feito por Cristo na cruz. Conquanto Jesus tenha sido mais que vitorioso na cruz do Calvário, ele sabia que o grande conflito ainda continuaria se desenvolvendo no coração do ser humano. Aceitar os méritos do sacrifício de Cristo ou rejeitá-lo tem sido a batalha de cada filho de Adão por mais de 2000 anos. Por isso,
além da aplicação dos próprios méritos no seu ofício sacerdotal, Cristo foi além e enviou o Divino Consolador, a terceira pessoa da divindade, cujo trabalho é essencialmente na mente de cada um de nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, o que eu poderia dizer finalizando estes comentários e finalizando esse nosso estudo da primeira lição desse trimestre? O grande conflito que se iniciou no céu, que foi transferido para a terra, se desenrola em nosso coração e logo mais terá um fim. Muito em breve ouviremos de Deus: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. O Grande Conflito, página 560. Preparemo-nos para esse grandioso momento e que Deus abençoe você. Até o nosso próximo capítulo, na lição 2, com o tema O Grande Conflito. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para eles. Um grande abraço.